Então, o papado não é uma religião única, mas é uma mescla, é um sincretismo religioso que mistura as religiões de Babilônia, de adoração ao sol, da Medopérsia e da Grécia. É isso que o papado é, uma mistura. E continua o verso 2. Finalzinho do verso 2, leiam comigo. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Está explicado aqui. Por que existe tão grande poder investido no papado? Que faz com que todos se ajoelhem, todos adorem, todos marquem na sua agenda uma visita ao Vaticano para pedir a bênção. Queridos, porque este poder não é humano. É um poder sobrenatural que veio do dragão. O dragão deu-lhe o poder, o trono e grande poderio. Está explicado, irmãos? Está claro isso aqui? Vamos voltar para o capítulo 17. Capítulo 17, no finalzinho do verso 3, diz que o corpo da besta escarlata, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, o corpo estava cheio de nomes de blasfêmia. Blasfêmia só ocorre quando alguém se proclama Deus. Blasfêmia não é qualquer pecado. Não é qualquer um que comete o pecado de blasfêmia, irmãos. Quando Jesus Cristo perdoou os pecados daquele homem enfermo, paralítico, e Jesus disse para ele, aquele homem que foi baixado, que abriram o telhado e o baixaram numa maca, não é? E ele foi colocado, deitado aos pés de Cristo, Cristo olhando para ele, um homem imobilizado, paralisado. Jesus disse, perdoados são os teus pecados. E os líderes judeus que estavam ali, eles disseram, blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Por que eles acusaram Jesus de blasfêmia? Porque Jesus exerceu um atributo divino ao perdoar o pecado daquele homem. Só Deus pode perdoar pecados. No caso de Jesus não foi blasfêmia, porque Jesus é Deus. E Jesus perdoa pecados. Jesus aceita adoração. As pessoas se ajoelhavam na frente de Jesus e ele não falava como Pedro. Lembram quando Cornélio se ajoelhou diante de Pedro? Pedro disse, levante-se, eu sou um homem como você. Anjos não aceitam adoração? Quando João, lá em Apocalipse, se ajoelhou na frente de um anjo, o anjo disse o quê? Levante-se, eu sou servo teu e dos teus irmãos. Mas quando pessoas se ajoelhavam na frente de Jesus, ele não dizia levante-se, ele aceitava a adoração. Isso não é blasfêmia, porque ele é Deus. Amém. Amém? Mas quando o Papa aceita, isso é blasfêmia. Quando ele reivindica o poder e a autoridade de perdoar pecados, isso é blasfêmia. Quando ele aceita a adoração, isso é blasfêmia. Quando ele tocou na lei de Deus, mudando do sábado para o domingo, isso é blasfêmia. Tocou na lei de Deus que reflete a santidade do caráter de Deus. Agora, queridos, aqui no capítulo 17, finalzinho do verso 3, diz que no corpo desta besta de 7 cabeças e 10 chifres, existe um nome blasfêmia. E essa besta simboliza Satanás. E ele está carregando uma prostituta, uma mulher que representa a igreja de Roma. Só que lá em Apocalipse 13, esta mulher, igreja de Roma, no capítulo 13, verso 1 e 2, ela recebe o nome também de besta que subiu do mar. E a besta que subiu do mar, lá no capítulo 13, verso 1 e 2, também tem 7 cabeças e 10 chifres. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13, verso 1. Apocalipse 13, verso 1 diz assim: eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Aqui diz que a besta subiu do mar, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e nome de blasfêmia estava onde? Onde estava o nome de blasfêmia? Nas suas cabeças. Agora, naquela
Esta aqui é a igreja de Roma, é o papado. Agora, lá no capítulo 17, quando fala de Satanás que está carregando a mulher prostituta, ou seja, carregando o papado, mostrando a íntima amizade que existe entre os dois poderes, a parceria que existe entre esses dois poderes, a besta que carrega e a mulher que está sendo carregada, que é outra besta também, chamada besta que subiu do mar, que tem 7 cabeças também e 10 chifres. A diferença é que a besta que subiu do mar, o papado, só tem nome de blasfêmia, não no corpo todo, mas só nas cabeças, que são 7. Ou seja, não são os nossos queridos irmãos católicos que estão blasfemando, mas são os cabeças da igreja de Roma que blasfemam quando se proclamam Deus e aceitam ser adorados. Por isso a blasfêmia está escrito nas cabeças da besta que subiu do mar. Mas no caso da besta que está carregando a mulher, o nome de blasfêmia não está nas 7 cabeças, está no corpo todo. Porque Satanás, todo ele é blasfêmia. Todo ele, todo o seu ser é blasfêmia. Porque ele, desde o início, ele quis ser adorado. E ele quer ser adorado de qualquer forma, de qualquer jeito. Mesmo que você não saiba que está adorando, mas ele aceita ser adorado. Mesmo que seja através de uma boneca, ou de uma Elsa, de uma Frozen, ou mesmo que seja de um Iron Man, de um Batman, ou mesmo que seja através de qualquer brinquedo, de qualquer símbolo da Disney, ele está feliz, ele aceita ser adorado desta forma. Você não precisa ter consciência de que está adorando Satanás. Ele está feliz em ser adorado, mesmo que você esteja inconsciente do fato. Ele quer ser adorado. Por isso o nome de blasfêmia está em todo o corpo desta besta que carrega a prostituta.